Estamos de volta com As Cunhãs, nosso podcast de política do Brasil e do Ceará e outras coisitas más. Vocês estão estranhando porque o Olá hoje não foi dos melhores, porque não é de Camila Fernandes. Hoje estou aqui apenas com a jornalista Éboli Rebouças. Bom dia, Éboli. Boa tarde, boa noite. Bom dia, mulher. Com um vazio aqui no coração, porque a Camila não está com a gente. Não é segredo para ninguém, né? Ela anunciou, teve uma perda familiar, infelizmente, não está aqui com a gente hoje, mas está, né, de coração. E a gente tinha até uma gravação especial, né? Nesse fim de semana, a gente ia fazer um episódio As Cunhãs Verão, na praia, na Estrela Peroba, lá no Icapuí. Tivemos que adiar também. Adiar, não foi cancelado, vamos só adiar. Para a gente poder, né, estar integralmente de corpo e alma e alegria e felicidade nesse momento, as três juntas. Mas então, não estamos aqui com o Camilo, mas temos uma convidada que vai abrilhantar o nosso episódio de hoje. Hoje estamos com a professora Monalisa Torres, professora do curso de Ciências Sociais da UES, Universidade Estadual do Ceará, e pesquisadora vinculada ao Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o famoso LEPEM, da Universidade Federal do Ceará. Oi, Monalisa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos, afinal de contas, três cunhãs. Três cunhãs. Eu agradeço o convite, é sempre uma honra conversar com vocês. E agora no estúdio, né? Pela primeira vez estou aqui com vocês, me achando, estou me sentindo. Monalisa, esse convite recusável. Já colaborou algumas vezes também, porque são duas Monalisas que são cunhanzetes e colaboradoras, né? Monalisa Lopes e Monalisa Torres, que está aqui dessa vez para a gente também. Só fica explorando as Monalisa, mulher. A Monalisa da professora da UFC, Ave Maria, já está a quarta cunhã. Qualquer dia chega aqui a Monalisa do Leonardo da Vinci, né? Só falta ela. Pois a ciência política está bem servida de cientistas Monalisas. Bora. Pois é, e antes de começar, aquele famoso recadinho que você pode apoiar as cunhãs. Apoia, criatura, custa nada. Pelo Pix. Custa bem pouquinho. Não precisa ser muito, R$1.000, R$2.000. Não, pouco. Precisa ser 5 mil. 100 mil, pra quê? Não. Tipo esses Pix que o pessoal bota nas campanhas. Ô, mulher, um Pix do Beto Studart, hein, que deu pros candidatos. Não. Só dos curumim mesmo. Nosso Pix é ascunhaspodcast@gmail.com. Aí você colabora com qualquer coisa, ajuda a gente, certo? A gente tem gastos. E tem muita gente que colabora e a gente agradece demais. E agora vamos começar valendo, né? Domingo que vem já é eleição. Me dá uma dor de barriga? Eu dá um sobressaltozinho também. Ave Maria. Nós estamos gravando segunda, mas está indo a quarta-feira, quinta, sexta, sábado, minha Nossa Senhora, 4 dias. Então, vamos ter eleição para prefeito e para vereadores e hoje vamos falar dessa reta final da campanha e fazer um balanço do primeiro turno, tanto do ponto de vista das estratégias políticas quanto do marketing. E também vamos fazer um giro por alguns municípios do Vale do Jaguaribe, atualizar vocês sobre Crajubá, Crato Juazeiro e Barbalha e Sobral, que lá em Sobral também tá quente, viu? Tá pegando fogo. Esse fim de semana foi muito animado. Foi muito animado esse fim de semana lá em Sobral. O negócio lá tá bem acirrado. E você curte a gente nas redes sociais, menino? A gente está nos Borboleta. Como é o nome do Borboleta? Blue Sky. Eu só chamo Borboleta, que a marca dele é uma borboletinha. Nós estamos no Borboleta. Nós estamos no Instagram, tão bonito. Pois pode ir lá e mandem recado. O YouTube tá bombando. Bote lá, então, ative o sininho. Quem diria que a gente fosse pedir ative o sininho? Pois é. Ative o sininho. E se inscreva no canal. Inscreva no canal, não tem isso aquele povo que diz? Os youtubers. Pois é. E bora, né? Vamos começar. Pois diz aí. Vamos. Qual a importância dessa última semana? Eu acho que para começar aqui o bate-papo, não é uma entrevista, a gente vai conversar. Então você se meta na hora que você quiser, Monalisa. Mas o que a gente queria saber, para começar a conversa, era o que é que significa essa reta final, né? Última semana de campanha, eu já vi nas agendas. Por exemplo, o Sarto hoje, a agenda oficial, era reunião interna de manhã e de tarde. Eita. Né? Alguns estão com a agenda lotada de coisa na rua, mas eu imagino que seja um momento mais crucial da campanha, que é essa reta final. O que é que ela tem de diferente? É quando o eleitor, de fato, decide voto?
Bom, essa última campanha é decisiva para todo mundo. Sobretudo quando a gente considera o próprio cenário de Fortaleza, que, embora tenha 2 candidaturas bem encaminhadas para o segundo turno, ainda todo mundo, né, pelo menos na média das pesquisas, são apontados em empate técnico. Né? E, do ponto de vista dos votos indecisos, eu não lembro do dado da Datafolha, mas a Quest indicava 47% de indecisos ainda em Fortaleza. É muita gente. É muita gente. Né? Isso para a semana passada. Né? Então, ainda tem muita gente se decidindo, definindo o seu voto. E, obviamente, os candidatos eles estão buscando ali tentar estancar ou ampliar suas vantagens, estancar a queda ou ampliar suas vantagens. E procurar focar em segmentos específicos. Né? Então, a gente está vendo aí algumas candidaturas focando em segmentos específicos, principalmente das mulheres. Eu acho que vocês devem ter observado, tanto nos últimos debates quanto nas últimas peças publicitárias, as mulheres têm sido preferencialmente o segmento buscado por algumas candidaturas aí. Então, acho que, nesse momento, os ativos que os partidos têm à disposição vão ser mobilizados. Por exemplo, vereadores, né, candidaturas a vereadores. Embora a gente não possa contar, de fato, com os vereadores, porque, em alguma medida, os vereadores fazem a sua campanha. A gente já falou sobre isso. E a depender do sinal ou do humor do bairro onde ele está fazendo a campanha, ele pode ali... largar o candidato a prefeito. Mas, obviamente, os partidos vão pressionar para que os vereadores façam ali, né, a dobradinha, ou tente fazer a dobradinha nos bairros. Então... cabos eleitorais importantes, vereadores e os recursos, de fato, das campanhas vão ser acionados agora. E eu imagino também, Evelyn e Inês, que esse momento é que a gente vai ver a grana das campanhas circular de verdade. Eu tinha feito um levantamento, acho que o último levantamento que eu fiz sobre os recursos que as candidaturas receberam, acho que foi em sexta-feira, né? Dia 27, sexta-feira. E já tinha algumas candidaturas já quase batendo o teto de limite. De receber doação. Isso. Né? Que para Fortaleza, primeiro turno é 18 milhões. O Sarto já estava 18. E o Sarto já estava com 17. Isso de arrecadação ou de gasto? De arrecadação. De arrecadação. Então, eu imagino que mesmo com a arrecadação, o gasto se dê agora nessa reta final. Então, é possível que agora a gente veja mais material de campanha, mais cabos eleitorais, né? Mais militância. Militância ou, pelo menos, animadores nas ruas balançando bandeira. Então, esse momento realmente vai ser de muito acirramento. Né? Eu acho que agora a gente vai ver mais discursos mais acirrados. Teremos mais um debate. Não, o que é mais acirrado do que o que a gente está vendo? Não sei onde é que vai falar. Eu ia falar sobre essa história dessa campanha que a gente viu até agora. Eu achei que foi acirrada. Muito. Não teve normalmente a gente vê um gradiente, né? De adensamento, Mas principalmente depois que as pesquisas indicaram a descida de ladeira do Capitão Wagner e do Sarto. Isso. Repare. Aí, né? A campanha negativa ganhou corpo, né? Começou a campanha dos dois, querendo tomar um dos lugares para o segundo turno, e começou o pau. As duas vítimas, o Evandro Leitão e o André Fernandes, né? O André Fernandes, principalmente, vítima do capitão, que realmente é o que disputa mais voto direto com ele, né? Tirou os votos dele, né? Tirou os votos do capitão, os votos da direita. E foi muito acirrado. Quanto à história da mulher, do feminismo, também a campanha ficou acirrada nesse nível. Porque pelo menos o que eu vi, tanto o Sarto quanto o capitão atacando o André, querendo impor a ele a raiva que ele tem de mulheres. Né? Ativando ele não, né? Seria uma adaptação do ele não, que foi mobilizado em 18 contra o Bolsonaro. Que não serviu para nada. Passei, Ave Maria, me esgolepando na rua com aquele ali, não. Nós todas era. Mas tem mulher. Aí, agora, ele sentiu, nessa parte aí, o André Fernandes sentiu que já botou mulheres, né, falando. Sim. Eu sou mulher, e passou ela dizer, tá vendo? Eu sou mulher, te vendo, mulher, aquela mulher. Eu sou mulher e voto no André Fernandes. Tive vontade de dizer. E um bocado de mulher votou no Bolsonaro, minha filha. Que dizia que mulher era para ser estuprada, que mulher não sei, né? Não, isso aí é... Né? E outra coisa, ele botou a esposa dele para falar. Não, meu marido é bem mozinho. Claro, ela ia dizer outra coisa. Eu tinha coragem de dizer, não, a Evelyn, Regia aqui não presta não. Olha, não ia dizer não, meu televisão. Não. Achei realmente, falando sério, esse ponto do feminismo, do gênero,
preponderou nesses últimos dias. Em relação aos ataques contra o André, eu observei, assim, 2 aspectos. Primeiro, eu só queria abrir um parênteses, né? Porque, veja, no início da campanha, ainda que houvesse ataques ao André, o foco principal, no início mesmo das campanhas, foi o Evandro, que seria o candidato com maior potencial. Era como se fosse o candidato da situação. Era pau pra cima dele direto. De todo mundo, de André, de Capitão, né? Enfim, de Sarto. E deixaram, eu acho que fizeram o cálculo de que o André talvez fosse radicalizar como fez em outros momentos. Não, como ele radicaliza, Fortaleza é majoritariamente anti-bolsonarista, Bolsonaro ainda é muito rejeitado, então talvez ele não cresça tanto, tire alguns votos do Capitão, né, abocanhando exatamente esse eleitorado de direita raiz, mais radical. Deixaram o André quieto e centraram a lenha no Evandro. Excelente essa visão. E aí, quando começaram a aparecer as primeiras pesquisas em que o André, de fato, desponta e a gente observa a queda, e é interessante porque o percentual de queda do Wagner é muito semelhante ao percentual de subida do André. Então, isso sinalizando uma migração de votos mesmo, do mesmo polo. E aí, o que é que a gente vê? Muda-se o foco do ataque. O ataque agora é o André. Tanto por parte do Sarto, quanto por parte do Capitão, principalmente porque é quem está disputando ali o mesmo pool de eleitores, o mesmo campo, né? E eu acho que quem está mais gostando desse cenário é o Evandro. Porque o Evandro está ali com seus 5 minutos de tempo de TV, falando dele, trazendo seus cabos eleitorais, que são importantíssimos nesse momento, né? A Santíssima Trindade Lula, Camila é humano. E a gente está vendo esse cenário. O que teve também, que me chamou a atenção essa semana passada, é que, beleza, o Evandro estava surfando, né? Todo mundo tacando o pau no André e o Evandro ali fazendo a campanhazinha dele. Teve uma pequena calibrada semana passada, começaram a bater muito pesado de novo num assunto que foi o quente do início da campanha, que foi a CPI do narcotráfico. Voltou a circular essa acusação, essa campanha negativa contra ele. E aí eu acho que foi, né, assim, uma pequena retomada do Evandro como alvo. E aí agora, menina, tá uma confusão. Eu tô doida por um fact-checking sobre essa história. Que agora o Evandro tá dizendo que assinou a CPI. E que o Sarto não assinou. E que o Sarto foi que parece que tirou a assinatura. Tá uma confusão, ninguém sabe o que aconteceu direito. Um chamando o outro de mentiroso. E pedindo vídeo, cadê o vídeo? Não, esse vídeo aí não aparece nunca. Esse vídeo já tá queimado, já tacaram fogo neste vídeo para não aparecer. No começo, essa história do Evandro não ter assinado a CPI, né, passou em branco e o Evandro nem respondia, reparou? Sim, ele aí, né? Quando ele viu são mentiras, não sei o que ele dizer que era mentira. Quando viu que o negócio pegou, e é o que tá pegando, que outras coisas até não vejo outras coisas. O pior ataque é realmente relacionado a isso. Teve uma propaganda que eu achei besta, viu? Eu achei burrice dos marqueteiros do Sarto. Foi o seguinte, tem uma peçazinha para o rádio. Uma pessoa chega no restaurante e pede não sei se você viu, Mona Lisa. Pede uma lula. Lula para comer, né? Anéis de lula. Ai, bem assim, crocante. Só no limãozinho, no sal, é bom demais. Olha você. Aí o cara não posso falar em comida, leitão, não. Né? Não tem leitão. Mas leitão não é lula. Ou seja, a pessoa que está fazendo, no caso, o adversário de Evandro, que era o Sarto, essa peça é da campanha do Sarto, quer dizer que é tão bom o Lula que até ele quer. Que até a pessoa está pedindo Lula, né? E outra coisa que eu achei, não foi inteligente, porque, assim, para quem ainda não fez a associação entre Evandro e Lula, passa a fazer. Mas chama atenção para uma associação que para os adversários não é interessante. Tu viu a besteira? Tu assistiu? Eu achei boba também. Eu achei boba. Olha esses marqueteiros, dá tudo de castigo. Esses marqueteiros do Bom, a começar pelo óculos Juliette, que não colou, né? Eu acho que isso aí... eu estava até conversando com a Evelyn aqui antes da gente começar a gravar, que você tem um candidato que construiu uma trajetória política, que tem uma história, que tem um know-how, e de repente se vestir de humorista, eu acho que isso para o eleitor também soa como falso, como superficial, né? Então, isso acaba desgastando a própria imagem do candidato. Ele tentando forçar a barra de um personagem que não veste, né? Que não dissociado da então, figura real, né? O eleitor não compra isso como uma coisa positiva. Poxa, é o prefeito que está tentando reeleição, deveria estar falando da cidade do que entregou. Mas, ao invés disso, está fazendo brincadeira, está fazendo dancinha e gracinha no TikTok. E eu acho que essa campanha ela foi muito marcada por essa tentativa de viralizar, de usar o humor, só que de uma forma muito exacerbada. O que a gente tem visto de stand-up sendo
recorte de stand-up, de humoristas, trazendo os candidatos. Show do Moisés Loureiro vai bombar dia 4, porque não falta material. Ele deve estar com dificuldade de filtrar os materiais. Porque é muito assunto. Ele, é o Cidrão, é o Titela, né? Todos eles estão participando das campanhas. É mesmo. E no início, eu estava até achando curioso, acompanhando algumas tiradas do Cidrão, tentando, digamos, ressignificar aquelas festas negativas que tinham sido colocadas em alguns candidatos. Então, tinha mensagens, tinha trechos de entrevistas com o André, né, fazendo piada sobre, né, a depilação, né? Falando em aquele lâmina, episódio, né? e tal. Do Capitão Wagner descendo de cima do muro, né? Porque ele ganhou essa fama de estar em cima do muro. E agora do Sarto, me perdoem os ouvintes, eu não lembro qual era a do Sarto, mas ele fez do Sarto, fez com o Ciro, né? Então ele fez com vários políticos. E assim, a título de humor, massa, legal, mas até que ponto isso faz sentido ser utilizado numa campanha? Que a gente tá preocupado com a cidade, está preocupado com os problemas da cidade, quais são as propostas. E aí os candidatos acabam surfando, né, e deslizando nessa forçação de barra. Eu até comentei aqui que eu achava isso, que devia ser o contrário, que o político não devia entrar nessa. Por exemplo, como diz o Capitão Wagner, a única coisa que o André Fernandes já administrou foi um canal de YouTube, né? Então, é dele, faz parte dele, ele é o jovem, aqui a gente já chegou, ele é que é o jovem, tudo bem. Mas os outros entrarem nessa, não é, na minha opinião, não era para ter entrado nessa, era para elevar o nível de política, de proposta. Diferente. Tudo bem, vamos fazer uma coisa leve, legal, tudo, né? Precisa ser uma coisa séria com cara de abuso, não. Mas não precisa também entrar escancarando como Eu acho que é dosagem. Mas o Sarto, a gente vai ouvir um publicitário, ele tem uma opinião sobre isso. Sabe uma coisa que me incomoda, assim, particularmente como eleitora, não como pesquisadora, mas como eleitora? Olha os debates. O que é o debate? O debate é um momento em que você confronta os candidatos, porque uma coisa é a peça publicitária que é feita, né? Toda marcadinha, ensaiada, com texto pronto e tal. Outra coisa é o debate. No debate é um ambiente extremamente... eu não diria hostil, mas sem controle, né? Os candidatos não têm controle. Ali, o que é que se espera? O confronto entre ideias e candidatos. É um cenário em que você não tem como prever o que vai acontecer, é imprevisível. Mas os candidatos, eles estão usando esse momento para fazer recortes para as redes sociais. Exato. Então, o que acontece? O debate, que deveria ser um confronto de ideias e propostas, perde esse sentido de confronto e passa a ser feito e produzido e pensado exclusivamente para recorte da internet. Seria um pouco o efeito Marçal, né? Que a gente está vendo também em Fortaleza. Mas até que ponto isso não prejudica a avaliação do eleitor? Né? Eu acho, assim... tudo é uma questão de dosagem. Eu acho muito legal. Não adianta a gente fugir da realidade de que a campanha passa pelas redes. Passa pelo TikTok, passa pelo Instagram. Então, é óbvio que você vai precisar produzir peças que viralizem. É óbvio que você vai precisar produzir uma propaganda que vire assunto numa mesa de bar, para o bem ou para o mal, mas que engaje, que mobilize. Então, eu acho que a questão é a dosagem. E, olhando para Fortaleza, eu tenho até uma visão positiva. Eu acho que, apesar de casos específicos em que o ridículo fez a gente ruborizar, que a gente só faltou botar a cabeça aqui embaixo da mesa e não querer tirar nunca mais, na minha opinião, houve em certa medida um equilíbrio, ao contrário de São Paulo, que ali sim, os debates eram muito piores, era realmente era 1 minuto para você lacrar, o tempo, curioso, né? O tempo de resposta, em geral, é o tempo permitido das redes sociais para um post... um Rios, que é o que mais entrega. Então, é 1 minuto, 1 minuto e meio. Ali, eu achei que passou demais do tom. Em Fortaleza, a minha visão é até positiva. Estou morrendo de medo do segundo turno. Vamos ver como é que vai ser. O que eu destacaria era, talvez, um excesso de campanha negativa. Sim. Teve muito ataque, muito confronto, e desde o começo. Lembra quando a gente conversou? É como você falou. Geralmente, a campanha leva um tempo para deslanchar, para ficar quente, né? Ela já começou quentíssima, com 2 pernas voadoras. Então, eu pensei... diz. Não, pode falar. Que eu pensei, por exemplo, questão de quente, de ir logo pro embate, né? Foi pá. Eu pensava até que... Eu sabia, a gente disse aqui nessa mesa várias vezes, não é botando baralho, não, é analisando mesmo, que o capitão, a tendência dele era mesmo cair, coitado, não era? A gente até disse pra ele aqui, ele sentadinho, aí onde você tá?
disse direitinho, né? Fiquei passada quando eu vi Capitão nas Cunhãs. Meu Deus, ele se ofereceu pra ir. Foi, se ofereceu. Mas era uma coisa que eu tava... Desculpa interromper, Não, Inês, vai, mas diz. é porque eu tava vendo isso. Agora ele vai ter um candidato que vai disputar o eleitorado dele à direita. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai moderar e vai acenar para a esquerda. Pronto, apareceu nas Cunhãs. Tá aí minha hipótese. Ficou amicíssima, Ave Maria. Meu amigo de berçário, acho que ele nasceu lá no Crato também, na maternidade de São Francisco. No mesmo ano. Sim, mas a gente pensava que o capitão fosse cair depois. Mas o embate foi tão forte logo que ele começou a cair logo. Não era para ele cair daquele jeito, assim como ele começou a cair. Era para ter dado um tempozinho, não era? Não, e tinha também a expectativa de que ele conseguisse segurar, né? Mas, então caísse assim. Eu não achava que ele ia segurar muito por causa do concorrente dele direto, que é o André, que tinha muito mais estrutura. Tem vereadores, tem dinheiro do PL, partido cheio do dinheiro, tá entendendo? Tem uma militância. Tem militância. Tem uma militância que isso faz diferença. Tem até... Um detalhe. Outra estrutura mesmo que precisa. Como a gente diz, ele tem palanque. O capitão ficou sozinho da tá Silva. Entendendo? Sozinho da Silva. Ei, vamos... Eu tava até... Assim, quando eu tento explicar para os meus alunos a eleição de Fortaleza, eu faço uma comparação com uma semifinal do futebol. Eu uso essa metáfora futebolística, né? Olha, temos 2 semifinais aqui. A final é o segundo turno. As 2 semifinais, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda, Sarto e Evandro. E o Sarto com 2 máquinas disputando a semifinal à esquerda. E à direita temos a final Wagner e André. Eu também imaginei que o André pudesse tirar muito voto do capitão, mas não a ponto de termos uma direita de fato, né? Assim, eu imaginei que as máquinas pudessem conseguir força para chegar no segundo turno. Eu acreditava na história das máquinas também. Mas impressionante. Corre-se o risco de o André terminar o primeiro turno em primeiro lugar, né? Aí eu queria falar um pouquinho de pesquisa. Sempre lembrando que pesquisa não é previsão de... às vezes o povo fica... olhei as pesquisas, tudo é raro, porque o resultado é outro. Gente, pesquisa é o velho retrato do momento. As coisas mudam. Como Mona Lisa bem frisou, tem 40 e tantos % de indecisos. O resultado não necessariamente na urna vai ser o que a gente está vendo em pesquisa, não. Dito isto... Vale lembrar que esta última semana pode redefinir coisas, Sim. Né? Aí eu queria só colocar aqui algumas pesquisas que saíram depois que a gente gravou o último episódio. Que a gente gravou na segunda-feira, não tinha saído Datafolha ainda, não tinha saído Quest. Acho que Atlas, Quest e Datafolha saíram em dias seguidos, né? Foi tipo isso. A última, estamos gravando dia 30 de setembro, segunda-feira, a última pesquisa que saiu foi do Instituto IDEA. Essa ideia lasca o coração da gente, mulher. Empate quádruplo. O Instituto IDEA, divulgado dia 29, dá André com 23%, Evandro com 22%, Wagner com 21% e Sarto com 20%. Ela distou um pouco das pesquisas anteriores do Datafolha e da Quest, que já davam um cenário mais confortável para o André e para o Evandro. Com Sarto e Wagner bem ali atrás. Só que não tão atrás, né? É uma coisinha que se acelerar um bocadinho pode mudar aí o jogo. Aí, Mona Lisa, como é que a gente faz essa leitura? O negócio está indefinido mesmo? Bom, o que a gente pode pegar de padrão, né, em todas as pesquisas? Que tem um movimento que é notável. Qual é o movimento? De subida de Wagner, de Sarto. Meu Deus! Subida de Evandro, André e a queda de Wagner e Sarto. Então, esse movimento, eu acho que todas as pesquisas elas têm indicado, de fato. Inclusive, na Quest, o Sarto meio que estagnou. Não caiu, estagnou. Né? Na Quest, ele mostra essa estagnação. Eu acho que isso deu um ânimo novo pro Sarto, que, inclusive, apareceu, né, no debate do final de semana, enfim, né, com esperança. Né? Mas o que é que isso indica? Eu acho que nesse momento agora, em que você tem ainda 47% de eleitores indefinidos e eleitores, né, quando você olha nos dados também... Eu lembro melhor da Quest porque foi o relatório que eu consegui inteiro, né? Tranquilo. A Quest foi divulgada dia 25, só para situar isso, na quarta-feira, se eu não me engano. Quarta-feira, exatamente. E aí, o que é que aparece de interessante, de dado interessante na Quest? Entre 68% e 70% dos eleitores de Evandro e André já têm o voto decidido. Cristalizado, né? Cristalizado.
Mas isso significa também que em torno ali de 30% pode mudar de opinião. Do André, do Wagner e do Sarto, esse número é um pouco menor, é mais ou menos a metade. Então, o que é que indica? Ainda que as pesquisas apontem esses números, é possível que outros, né, que os eleitores mudem de opinião. E isso é super normal. Até porque a gente não pode desconsiderar o impacto do voto útil. Muitas pessoas decidem... Porque, isso aqui que vai ganhar, vou votar logo nisso. Isso, porque o que é que vai ser considerado no voto útil? O tamanho da minha rejeição. Se o meu candidato prioritário, se a minha primeira opção tem poucas chances ou tem menos chances de chegar no segundo turno, eu vou para a minha segunda opção, dado a rejeição que eu tenho a um outro. Então, isso também é um dado que é interessante a gente observar. E na Quest, na Datafolha também eles apresentam o que a gente chama, que eu acho que isso é um dado muito, muito importante para a gente considerar nessa reta final, que é o potencial de voto, o desconhecimento e a rejeição. Rejeição e esse dado, para mim, assim, eu me apego muito a ele, porque, Eberly, quando a gente pega, por exemplo, de todos os candidatos, quem tem o melhor desempenho, quem apresentou o melhor desempenho até agora foi o André. Porque o André reduziu o desconhecimento, mas aumentou o potencial de voto e a rejeição cresceu muito pouco. De todos os candidatos, ele é quem tem a menor rejeição. Ele tem a menor rejeição, na Quest ele tem a menor rejeição. Eu sabia que era ele e o Sarto eram eles aumentaram a rejeição. Mas a rejeição dele é a menor dos 4. Olha, eu tô chocada com esse dado. Eu não vi esse dado, assim. Pois é. Nas outras pesquisas, se vocês me permitirem, eu até procuro aqui a informação correta pra gente dar os números bem bonitinhos. Mas a maior rejeição é do Sarto, seguido do Wagner, depois vem o Evandro e, por último, o André. Olha, interessante. É até legal falar isso, que a gente estava, no episódio passado, Mona Lisa, falando assim, o que é que surpreende? Tinha saído uma pesquisa que não mostrava a oscilação negativa do André, mesmo com... André Caneco, mesmo com toda a campanha negativa contra ele, né? Foi aquela semana que todo mundo tacou os vídeos antigos dele, recuperando, e ele não tinha caído. No entanto, a gente ficou, vamos ver como é que vem as próximas pesquisas. Ele também não caiu. O que teve foi um pequeno aumento da rejeição. A rejeição aumenta, mas muito pouco. Mas ainda é a menor, gente. Isso é muito... E se você compara, se eu não me engano, o potencial de voto por exemplo, do Sarto é menor do que a rejeição. Então, a rejeição dele é maior do que o potencial de voto. Wagner segue uma linha parecida. O Evandro, a diferença também é muito pequena, mas a rejeição é maior do que o potencial de voto. E o André é o único que tem um potencial de voto maior do que a rejeição. Ou seja... Assim, a diferença numérica pequena, obviamente, mas ainda assim é quem tem a menor rejeição. E isso é um dado... E detalhe, com um percentual alto ainda de desconhecimento. Ou seja, ele ainda tem espaço para crescer. Se crescer com potencial de voto ou rejeição... exato. A gente ainda não crescer sabe. Ou não. Né? E aí, só em relação à campanha negativa, para a gente fechar essa parte da rejeição, o que eu observo são duas linhas de ataque, né? Principalmente do capitão, né? O capitão, de um lado, ele tenta emular o ele não, né? Para um eleitor mais progressista, a qual ele tem moderado, né? Sobretudo em relação às mulheres, mas ele também tem centrado um certo ataque para desgastar naquilo que o eleitor conservador entende como ruim. Então, aquela história de cheirar sal, né? Então, vários outros vídeos que ele vai resgatando nesse sentido, de indicar para o eleitor conservador que ele não é... Acho que o slogan dele é muito bom nesse sentido. Não basta ser de direita, tem que ser direito. Né? Então, ele tenta centrar os ataques negativos nesses dois tipos de perfil de eleitor. Tem uma novidade que surgiu essa última semana, não sei como é que vai ficar para a reta final, porque eu não acho que surtiu tanto efeito. A acusação do Wagner de nepotismo contra o André. Nepotismo cruzado. Para quem não sabe, o nepotismo clássico é você pegar seus parentes e empregar no seu gabinete, fazer cabide de emprego, parente, primo, tio, mãe, papapá. E o nepotismo cruzado é quando você combina com seu coleguinha, né? Tu emprega aí os teus, que eu emprego o meu, né? Que isso a legislação também entende como uma burla da regra, da lei. E aí tem no último debate, né? E nas redes sociais do Wagner, essa acusação de que o André estaria empregando familiares. A cunhada, a irmã, tudo no gabinete do inspetor Alberto. Isso. Para quem não se lembra, só o detalhe do inspetor Alberto é aquele que teve um serial
serial killer em Goiás. Ele saiu daqui para ir caçar. É a pessoa totalmente... É aquele homem que dá tiro na foto do Lula. É aquele que arranca placa de banheiro quando tem assim... unissex. É uma pessoa totalmente descontrolada. É a extrema-direita boçal, né? Aí o André Caneco emprega a família toda no gabinete desse inspetor Alberto. E realmente vamos ver também se serve isso, né? Que a pessoa, ele dizia encher a boca. Vamos acabar a mamata, acabou a mamata. Né? Esse discurso aí do acabou a mamata. Acabou a mamata ou a mamata está só começando? É o novo clique agora, da campanha negativa. Só um detalhezinho para a gente até mudar dessa história. O capitão está desesperado mesmo, porque a pessoa chama uma entrevista coletiva para dizer que estão roubando tuas bandeiras. Mulher, eu vi isso aí. Mulher, mas eu tô começando a ficar com pena do Wagner. É a eleição da vida dele, mulher, e ele sabe demais disso. Não, e no último debate que teve agora no sábado, ele dizendo, essa é a última chance, o ato falho do bichinho. Mulher, a última eleição da vida. Aí ele não vai ser eleito, nem vai ser reeleito. É complicado. Não, mas para deputado ele se elege, porque é diferente você perder para um cargo majoritário do que o proporcional. E a mulher dele não está esquentando a cadeira dele lá, mulher, no deputado federal? Não, a Daiane, do capitão? Não, isso aí ele volta, ele vai ficar desempregado, não, mulher. Mas para prefeito eu tenho para mim que refazer igual o Moroni. Né? O Moroni foi 4 vezes que pelejou. Nem só falando do Moroni, o Inácio Arruda. Inácio Arruda pelejou demais. Também, aí desistiu. Tem uma hora que a pessoa tem que desistir. É porque o pobre do Moroni ficou... Não é porque também apareceu primeiro nas pesquisas, mas o Inácio Arruda também levou muita rasteira. Povo, agora, eu só vou... Aquela coisa da bola de cristal, né? Quando abre a urna, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Eu tô, assim, numa expectativa danada. Eu tava até mais ou menos relaxada. Agora, essa semana vai ser muito pesada. E vai sair pesquisa na véspera da eleição. Nosso episódio vai ao ar na quarta. Esse que a gente tá gravando hoje. Vai sair pesquisa na quarta e vai sair pesquisa na sexta, que é dia 4. E no sábado. Aí tem aquela famosa boca de urna, dia né? 5. Mulher, vai ser... Agora... que eu acompanhei de perto, que eu estava no jornal, acompanhei de perto, assim, olhando as pesquisas que davam Paz de Andrade como prefeito de Fortaleza, sim, na década de 80. Foi histórico aquela... Aquilo foi, e eu estava lá, né? Mas isso é interessante, a importância da militância. Isso é uma coisa que me preocupa em relação, por exemplo, porque o que é que está se desenhando aí? O que está se desenhando é para uma eleição entre direita e esquerda. Ok, eleição majoritária, essa é a tendência. Né? Um candidato que se posiciona mais à direita, outro candidato que se posiciona mais à esquerda, ok. Mas, do ponto de vista da militância, e aí a gente volta para... Porque a gente estava conversando no off aqui, da penetração na periferia. O André está conseguindo penetrar na periferia com um discurso propositivo meio superficial, né? Claro, propostas total. superficiais a curto prazo, ok. Mas é um discurso que está colando. Cola. E uma questão, e aí eu vou colocar isso uma pulguinha atrás da orelha do ouvinte, né? Até que ponto a Luiziane está fazendo falta, ou a sua presença ou a sua ausência pode fazer a diferença agora? Porque a Luiziane tem penetração, independente da rejeição dela, ela tem uma penetração importante na periferia de Fortaleza, e não se viu Luiziane em nenhum momento. Não. Ela foi falando o Paris dela ali é Calcaia, né? Meu país Calcaia, Não fala, não tem pouco contribuído mesmo na campanha majoritária aqui. E a fala dela é sempre ouvida, né? Ganha mídia, ganha espaço midiático, tem visibilidade, tem essa penetração. E ela realmente seria uma voz importante. Sim, e militância nesse final de questão de eleitor indeciso. A Maria Luísa, na época, ganhou por conta da militância. Eu passei a noite nos comitês final da tarde, que naquele tempo não era urna eletrônica, né? Ainda tinha que ficar... E eu dei um rolê também na época não se usava essa palavra rolê. Passei nos redutos da Maria. Menina, era uma vibração. Era uma coisa assim, sabe? Isso é contagiante. Aí eu passei lá na casa. Enquanto isso, o Paz de Andrade estava se sentindo o prefeito de Fortaleza. Disse a mim. Ele me chamava de Neizinha, Deus o tenha. Gostava muito dele. Neizinha, você está falando com o prefeito de Fortaleza. Sentou na cadeira. Aí eu morrendo de vergonha. Digo, mas paz, eu passei ali nos cantos da Maria, criatura, eu achei
tão animado. Eu não quis dizer, sabe? Eu assim, eu tava querendo dar real pro bichinho. Era, mas não tive coragem muito, não. E o resto, na época era o MDB. A negrada do MDB, tudo bebendo uísque, já comemorando. E sentaram mesmo. Pra lá e pra colar. Quando abriram as urnas, né, meu amor? Tanto que o jornal Diário do Nordeste deu a maior rata, manchete desse tamanho, a letra do P. Paz Prefeito. Jornal Povo, que eu trabalhava lá. Maria empolga Fortaleza. Pronto, olha aí. Né? Maria empolga, nem ganhou, nem nada. Ninguém podia dizer que a mulher ganhou, porque não era urna eletrônica. Demorava mais para fazer. Demorava. Pois é, então essa é a minha preocupação. E aí, quando você projeta para o segundo turno entre Evandro e André. André com essa penetração, a Luiziane que não se sabe se vai aparecer no segundo turno, até porque tem Caucaia também, né? Como é que ela vai se dividir entre Caucaia e Fortaleza. E aí, como é que os eleitores dos outros candidatos vão se comportar? Eu imagino que do Wagner migre, né, em massa pro André. Imagino, até pela questão da identidade mesmo, né, de agendas, de pautas. Mas e o do Sarto? Pois é. Conversei informalmente, rápido, assim, estava passando para ir tomar um café, encontrei um petista e fiz essa mesma pergunta. Menino otimismo aqui lá em cima. Diz que acreditam que o eleitor do Sarto, mesmo com o Sarto antipetista, papapá, se duvidar, farra é a aliança com o Caneco, acham que os eleitores do Sarto vão para o Evandro. E que, olha como são otimistas, e que o capitão não adere ao Caneco no segundo turno. Rapaz, você está muito otimista. Porque, como diz um amigo meu, nós já estamos vendo a cena. Se o capitão não for para o segundo turno, ele numa igreja pegando aqui na mão pedindo perdão a Deus. Olha, foi o calor do momento. Desculpe pelos ataques, mas você é o ungido. Você vai representar a direita conservadora. Nós já estamos vislumbrando. Não descartamos, né? Eu não descarto. Pois eu não descarto, não. Mas eu achava, não sei não. Mesmo que ele não se posicione assim diretamente, eu não descarto, até porque ele vai ter um percentual de voto ali que o André não pode desconsiderar, né? O André mesmo se sentindo apunhalado. Ai, meu Deus, eu nunca imaginei isso. Compõe. Mona Lisa. Agora, sim, continue, minha filha. Agora, o Sarto, imagina, eu também, assim, uma possibilidade, né? A gente tem que trabalhar aqui com cenários possíveis. Imagina aí o Sarto encarnando o Ciro Gomes. Antipetismo, não sei o quê, porque ninguém, né? Não, é uma coisa que eu não... O Ciro Gomes vota até, se voltasse, o bode ioiô, qualquer coisa, tiririca, mas não vota, porque aquela raiva do Ciro é uma coisa doentia, né? É visceral, tá passando o limite do racional. Aquilo ali já tá uma pessoa com um psicopatia, eu acho. Mas assim, eu tô colocando essa possibilidade porque eu vi, a gente acompanhou a eleição de 2022, a gente viu como as estratégias que foram utilizadas pelo Roberto Cláudio foram contaminadas, né? Pelo Ciro, né? Ciro, e como foram super... Assim, não deram certo. Deu errado, deu ruim demais. Deu ruim demais. Então, até que ponto o Sarto também, né? Perdendo a prefeitura com essa rejeição aí absurda. Como é que ele também não vai se comportar isso, né? Aí volta mais uma questão. Luiziane na campanha, Roberto Cláudio, o próprio Ciro. Como é que esses nomes vão se comportar? Como é que o eleitor vai... E também eles têm que pensar em 2026, né? Pois é. Mas a gente ouviu, inclusive a Ebre que ouviu, que é amigo dela, o Tiago Façanha, um publicitário, marqueteiro, inclusive está fazendo as campanhas interior, ele tem uma equipe. E ele falou sobre as campanhas, sob o ponto de vista não político, é sobre o ponto de vista mesmo de marketing, de mídia. Vamos legal. lá. O Tiago, obrigado. Tiago, que é curumim, escutar a gente. Então, o Tiago Façanha é faceiro, meu amigo, das antigas. Tiago Façanha. Tiago publicitário, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi sobre se essa campanha, né, do ponto de vista do marketing, da propaganda, teve algum diferencial, alguma peculiaridade em relação a campanhas anteriores em Fortaleza. E ele faz uma avaliação que é interessante, vamos ouvi-lo. Fala, Tiago. Olá, pessoal. Olá, cunhãs. Olá, curumins. Muito bom estar aqui com vocês hoje, certo? Gente, as campanhas de prefeito aqui para Fortaleza, né, o marketing dessas campanhas, são marketing realmente muito bem estruturados, com altíssimo investimento, com grandes equipes. São diversos profissionais locais, mas profissionais também de fora trabalhando, turma da Bahia, Pernambuco, de São Paulo. Então, o nível de comunicação das prefeituras, dos candidatos de prefeitura aqui de Fortaleza, não deixam nada a desejar das grandes capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? São grandes equipes e grandes investimentos. Então, tecnicamente, as nossas campanhas aqui locais, né, dos candidatos locais,
Então, nível, por exemplo, dessas grandes capitais do Brasil, tá? São muita filmagem, investimento altíssimo no digital, né? Grandes produtoras trabalhando, grandes estrategistas, grandes publicitários. Fortaleza, maior economia do Nordeste, a quarta maior cidade do país, né? Então, tem interesses, de fato, dos partidos, né? Em marcar território, fincar sua bandeira aqui nessa prefeitura, que passa por um momento aí de ameaça de renovação ou não, né? E também tem uma grande peculiaridade que deixa os investimentos mais altos, a disputa muito mais acirrada, competitividade lá em cima, que são os dois grupos políticos locais, né, nas suas lutas aqui, um tentando a sua expansão, a sua consolidação, e o outro grupo lutando pela sua sobrevivência, né? Infelizmente a verdade é essa. Então, os investimentos aí são mais altos, né? Partem por tudo ou nada. Então, cada um vai querer ter a sua comunicação muito bem afiada, com grandes profissionais, pagando caro por isso, porque ninguém quer perder, né? Tem os dois grupos disputando, não é verdade? Você tem o André achando que é a única chance da vida dele, o capitão que já tentou demais também, que é o espaço dele. Então, esses elementos e esses interesses tornam, na verdade, a nossa campanha aqui em Fortaleza até um pouco atípica do Brasil por esse excesso de competitividade, porque cada candidato quer o seu espaço naturalmente, mas os grupos políticos atrás, né, são as disputas mais peculiares, digamos que acima da média, né? Então isso torna o nível de comunicação bem afiado, bem alto, né? Então eu acho que, no geral, o nosso nível não deixa a desejar para as grandes capitais no Brasil, sendo até referência, né? É isso, sim, né? Talvez o altíssimo investimento em propaganda, em campanha, horário gratuito de propaganda, tem a ver com essa altíssima competitividade, porque realmente você ter pesquisa que dá empate quádruplo é para gastar dinheiro aí adoidado, a rodo, porque o negócio está muito difícil, né? É diferente quando você, não tem muita chance não, então não vou nem gastar muito, mas tem 4 candidatos com chance, né? E assim, uma coisa que ele chamou a atenção, que eu acho que é importante, os grupos políticos estão por trás, né? Então, assim, para muitos figurões, medalhões da nossa política, né, que compõem a elite política do Ceará, essa eleição vai ser definidora de muita coisa, né? Então, eu fiz até um dado, eu até levantei uns dados aqui sobre a quantidade de candidaturas por partido, se vocês me permitirem. Claro. O PT, esse ano, lançou 97 candidaturas a prefeito no Ceará, de 184 prefeituras, né? O PT tem 97 candidaturas. Não foi isso? Isso. E o PDT de Ciro, que na última eleição elegeu 65 prefeitos, foi o melhor desempenho partidário. Isso. Só de candidaturas o PDT esse ano tem 24. Olha aí. Então, olha o tanto, né, que a gente perdeu. Considerando que Fortaleza, que é a maior vitrine do PDT, pensando também em 26, né? Eles correm o risco de perder. Então, isso explica, inclusive, o investimento que o partido está fazendo na candidatura de Sarto. Né? Aí tem obviamente, outros nomes. Né? O PSB do Ciro, do Cid, desculpa. O Cid, que sabe que precisa demonstrar que ainda tem força. Né, para negociar em 26. Ele tem quantas candidaturas no interior? 93. Bastante. E tem que lembrar que isso também tem muito a ver com a debandada do PDT, né? Sim. Parte do PDT saiu para o PT, outra parte saiu para o PSB e inflou o número de candidaturas dessa galera. O PDT está apostando tudo. Sábado, agora, quem estava aqui participando de evento da campanha do Sarto era o presidente nacional, o Carlos Lupe. Sim, não é que sirva para nada não, que o povo sabe nem quem é Carlos Lupe, né? Tem um voto, né? Ele e o Elcio. Mas para mostrar como ele está dando importância. Veio. Tu tá entendendo? O partido está empurrando dinheiro aqui no PDT, empurrando dinheiro na campanha do Sarto. Pois é, esses nomes estão medindo força. O Camilo está medindo força com as candidaturas petistas, principalmente as que ele bancou de fato. Evandro, lá acho que Juazeiro Isolda. Fernando Santana e Juazeiro. Então, são nomes que para ele, né, a vitória ou a derrota desses nomes vai indicar o tamanho do Camilo, o tamanho que Exatamente. O Camilo ainda tem ou que terá. Todo mundo de olho em 2026. Mas vamos passar aqui um pouquinho para frente, porque outra coisa que eu pedi para o Tiago Façanha fazer foi uma avaliação técnica, ele como publicitário, fazer um panoramazão geral de pelo menos as principais candidaturas. Vamos ver o que é a opinião dele. Olha aí, Mona Lisa, eu gostei. Olha, eu acho que, do ponto de vista de erro e acerto de comunicação, o conceito do Eduardo Girão muito bom, né?
gestão com G de Girão, acho que é um conceito que eles não utilizaram muito bem no digital, você não vê ele levantando essa bandeira nos debates, mas eu acho que é um conceito bacana. O Sarto, por exemplo, eu acho que foi uma comunicação exemplar. A comunicação do Sarto é um case. Jamais a comunicação do Ceará viu uma transformação tão radical como o Sarto conseguiu fazer essa comunicação dele. Ele levou a linha de pensamento do digital para o offline, foi irreverente, né? Fez coisas novas, coisas ousadas que a gente nunca viu até então, e toda a cidade parou para olhar aquilo, toda a cidade comentou aquilo dali. Então, acho que eles foram muito felizes nessa questão, porque atraiu atenção, atraiu olhares para uma nova oportunidade para o candidato. Se as pessoas vão abraçar, não vão abraçar, vão querer, não vão querer, são outros 500. Mas acho que a comunicação cumpriu muito bem esse papel dele. Há quem comentou que é muito oba-oba, que não teve conteúdo, mas essa parte do oba-oba, né, é importante, faz parte, engaja, né, a militância, motiva a militância, vai ali para uma conversa, uma roda de família, para uma mesa de bar. Mas se vai converter ou não, são outros 500, claro que o objetivo é conhecer, mas, digamos assim, um grande papel de atrair olhares, né, de gerar fluxo, isso aí a comunicação fez. Se as pessoas vão gostar do discurso, da prestação de contas, da oportunidade ou não, aí de fato são outros 500, né. O Capitão Wagner também está com a comunicação muito bem feita, muito bacana, o candidato está no seu melhor momento, muito preparado nos debates, falando muito bem, né? A bola fica quicando, ele pega a bola, corta, marca um gol, né? Ele não vacila em debate, né? Tá muito bem, porém, resta ver se vai converter ou não, a gente tá vendo aí um derretimento dele. Acho que o eleitor do capitão é o mesmo, no André Fernandes, muita gente vota no André, já voltou no capitão, então realmente essa participação nessa campanha, eu acho que foi um grande problema na vida do capitão Wagner, né? Porque dividiu realmente o eleitorado e as pessoas ficam um pouco cansadas da imagem do capitão por já ter participado várias vezes, várias majoritárias, e quer experimentar o novo, né? De mudança, digamos assim, que seria o André. Acho que a comunicação do Evandro muito bem feita, o tempo de televisão ajuda bastante, né? Dá para você se apresentar, atacar, se defender, propor. Você consegue brincar bastante aí com o programa no tempo que ele tem, não é verdade? O candidato não performou muito bem nos primeiros debates, né? A própria militância sabe disso daí, reconhece, mas ele tem evoluído, cada debate ele está melhor, está mais preparado, uma campanha muito bem construída, estrategicamente perfeita. Acho que falta pitada de alegria, de emoção, de vivacidade, de calor humano. Eu acho que falta, de fato, engajar, falta emocionar a campanha. O candidato ele é mais tímido, né? Ele é mais contido. Então, essa pitada aí de alegria, de efervescência, de vivacidade, de empolgação, eu acho que era muito bem-vindo para a campanha dele. E o André, pessoal, na comunicação, sinceramente falando, eu acho que eles foram muito felizes, acertaram bastante. O André manteve a raiz dele, né? Não mudou as raízes ideológicas dele, assumiu o Bolsonaro, está com o Bolsonaro na rede social, né? Desde o primeiro programa, eu acho que isso foi um tiro muito certo, ele já começou falando os pontos de ataque que iria sofrer. Vão falar que eu sou novo, mas eu prefiro ser novo do que ser o velho político que deixa faltando medicamento. Vão falar que eu não tenho experiência, vão falar isso, vão falar aquilo. Então, quando ele já começa a televisão falando dos pontos de ataque que ele vai sofrer e ele já se autodefendendo daquilo, é muito importante porque já começa a sarar a ferida, ele mesmo já tapa o buraco que ele sabe que existe e aí começa a amenizar a situação e partir para um outro problema, né? Então acho que assim, eles não esconderam o André, foram muito bem assim estrategicamente, já se defendendo dos pontos de ataque que ele iria sofrer. Agora, o ponto de atenção que eu acho é que no debate o candidato ele está muito mecânico, né? A gente sabe que ele tem um comportamento mais ativo, né? Ele não tem muita papa na língua, ele responde de imediato, ele morde a isca, digamos assim, mas ele está muito contido, né? Eu acho que ele está muito mecânico, está muito robótico, está muito decorado. Então eu acho que uma pitada de naturalidade, né? De desenvolvimento ali, ser uma coisa mais orgânica, digamos assim, mas um pouco mais ele mesmo, claro, respeitando os limites para não perder ponto, né? Mas eu acho que ele ter essa autenticidade, eu acho que cairia muito bem. Pois está aí um panorama geralzão sobre os candidatos. Mas eu achei bacana, tu não achou não, Monalisa? Assim, sim, a avaliação do Thiago. Ele faz uma análise bem completinha de todos os candidatos. Agora, eu assim, uma outra perspectiva em relação ao André, eu acho que o André...
considerando não é o ambiente dele, a TV, né? Então, eu acho que isso também ingessa um pouquinho e faz com que ele tenha um certo receio, considerando que a estratégia está sendo bem sucedida, né? Ele está moderando, ele não pode participar, ele não pode se soltar em debate, porque ele não sabe de nada. O André Caneco não sabe de nada. Ele decora aquilo que ele aparece na televisão 1 minuto e pouco, decora e sai e tal, mas ele não sabe. Eu achei, olha... aquela expressão, o mesmo, que eu digo muito que é de ofício de delegacia, né? O mesmo. Pronto, no último debate, ele usou a expressão. Eu estou aqui para apresentar a proposta e o prefeito Sarto está me atacando. Eu estou aqui para representar a proposta e o mesmo. Ele era o mesmo, menina. Ele não sabe falar. Decorado. Ele não sabe. Ele é um personagem, aquilo ali. É um personagem. E eu tenho raiva. E é um discurso... O povo acreditar. É um discurso tão montado, assim, tão milimetricamente montado, que você consegue perceber nitidamente. Por exemplo, agora é um discurso que cola. Por exemplo, coisas que o Caneco está calibrando, que, por exemplo, o padrinho dele, Bolsonaro, nunca fez. Caneco abriu a boca para dizer que vai dialogar, vai governar para todos. Sim. Que vai dialogar com o governador da esquerda. Que vai conversar, que vai... Isso foi uma coisa que o Bolsonaro nunca fez. E ele já pediu licença ao presidente do partido local, ao presidente do partido do PL no Ceará, o Caramelo Neto. Caramelo Neto já foi para as redes dizer que vai botar para fora, expulsaria quem fizesse aliança do interior com o PT. Caramelo Neto. Não, mas ele não disse que vai fazer aliança, ele disse que vai dialogar. Não, criatura, mas ele tem um horror. Aquele discurso do Caramelo de ter ódio. De raiva. Queria saber. Inclusive, isso aí é uma brecha que os outros candidatos, já que estão atacando, podiam perguntar também. Mas, gente, eu acho que o PL, para essa eleição municipal, está sendo muito pragmático. Tá, demais. Então, assim, temos a nossa parte ideológica, inclusive alguns atritos internos que remontam isso, mas para vencer a eleição você tem que moderar, né? Então, assim, as estratégias, claro, que nem todos os candidatos do PL, mas o André e os mais competitivos, eles estão moderando o discurso, porque sabem que uma eleição majoritária você não fala só com uma bolha, você tem que dialogar com o maior número possível de eleitores. Então, eles estão sendo muito estratégicos nisso, e aqui em Fortaleza, aparentemente, está fazendo... Aparentemente está fazendo efeito, porque esse discurso pega. Outro fala dele que pegou super bem com parte do eleitorado foi aquela dizendo que achava que era importante ter a educação sexual nas escolas. Não é que vá... aquele velho discurso, né? Mas assim, moderando, calibrando isso aí. Gente, teve um debate que ele foi agora uma sabatina. Os jornalistas, eu não lembro em qual canal, os jornalistas perguntaram sobre as vacinas em crianças. Eles, não, as crianças serão prioridade. Aí passada. Não é não? Mas é o discurso pragmático para vencer a eleição. Para terminar a avaliação do Thiago Façanha, uma última pergunta é sobre o peso da estratégia de marketing dentro de uma campanha. Porque, como ele disse, Sarto, por exemplo, do ponto de vista do objetivo de viralização, de mobilização, teve uma campanha bem sucedida. Porém, está aí com as dificuldades, tem pesquisa que aparece em 4º lugar. Capitão Wagner, a mesma coisa, uma campanha bem feita tecnicamente e está aí com as dificuldades. Qual é o peso, né, de fato? Nem tudo é comunicação, né, gente? Vamos ver o que o Thiago fala sobre isso. Bom, e a grande verdade que a gente tem que ser aqui sincero e transparente e dizer é o seguinte, é que nem tudo é comunicação, tá? É muita parte de estratégica, muita parte de articulação política e muita parte de comunicação. Esse tripé aí vai dar o êxito ou não para o candidato. Então esse é que é o grande ponto. Por exemplo, o Sarto está com uma comunicação maravilhosa. Eu acho que um ponto de vista de comunicação está muito bem resolvido, está dando um exemplo, é um case. Mas o candidato não tem performado. A questão é que não é comunicação. A questão, por exemplo, é que tem esse vazio aí da gestão, que dizem que ele deixou. A comunicação não vai resolver essa possível ausência do prefeito. Por exemplo, os vereadores estão apoiando, não estão apoiando, tem muita queixa disso daí, vereadores comentando que a coligação abandonou, que não chegou junto, prometeram A, receberam meio A, prometeram A, nenhum A chegou, né? Então, os vereadores começam a pedir voto só para eles, não pedem voto para a majoritária, né? E os vereadores, a coligação é fundamental para poder colocar um candidato, por exemplo, para frente, né? Então, a partir do momento que o vereador ele abandona a majoritária, né, porque não recebeu um incentivo, não honraram com o combinado, o cara pede voto só para ele, o eleitor vota no prefeito que quiser, o vereador não vai induzir nada.
né? O vereador começa a mudar de lado, começa a abandonar a coligação, fechar com outro candidato. Tem relatos também de vereadores fechando com o Evandro, por exemplo. Então, não é um ponto de vista de comunicação, é um ponto de vista de articulação político. Tem gente que fala que não foi bem atendido no mandato, que a gestão não atendeu, a gestão não recebeu, a gestão não dialogou, e começa a dar um troco agora. Então, do ponto de vista de comunicação, eu acho muito bem executado, mas tem essa questão política por trás que é fundamental para o negócio acontecer. Por exemplo, o capitão Wagner, eu acho que o candidato está no melhor momento dele. A campanha dele está muito bem feita. Agora ele está ilhado politicamente, ele está sozinho. A coligação é pequena, poucos vereadores para poder pedir voto, o tempo de fato é mais reduzido, ele está sem padrinho político, né? Você vê o Evandro, que trabalha com Lula, Camila Elmano, desde o primeiro programa do Evandro até hoje, aquele take do Evandro com o Lula, na convenção do Evandro, é utilizado, não é verdade? O André utiliza amplamente nas redes sociais o Bolsonaro, e o capitão ficou sem ninguém, né? Então ele está ilhado politicamente. Por mais que ele tenha uma ótima campanha, o candidato está muito bem preparado, ele não consegue articular, ele não consegue avançar, né? Então, nem tudo, na verdade, é uma questão de comunicação. O Evandro, por exemplo, ele é um candidato que não tem performado bem nos debates. Ele evoluiu e melhorou bastante, né? Mas o primeiro e o segundo debate ali ficou muito aquém, mas ainda assim ele cresceu, porque é o grupo, né? O grupo político que está por trás, são os investimentos, são os apoios. Então, mesmo o candidato à comunicação não estando 100%, essa articulação é fundamental para colocar o bloco para frente, na verdade. O Sarto, por exemplo, está com uma boa comunicação, está muito bem nos debates, mas não tem performado, né? O André, ele vive um momento que é o do antipolítico e está sendo muito bem beneficiado nisso e está enterrando um pouco o capitão, porque o eleitor de um acaba que é o eleitor de outro. E muito eleitor do André fala assim, cara, eu já estou cansado do capitão, tentou várias vezes, não foi, agora eu vou tentar aqui um novo. Então o cara esquece a idade, esquece a experiência e está a fim de experimentar um novo porque acha que é o momento. Então você faz todos os planos, todas as pesquisas, todos os estudos, mas quem dá a resposta é o mercado. Comunicação é fundamental, mas a estratégia é fundamental e também é muito fundamental a articulação política. A gente está vendo aqui nessa campanha de Fortaleza alguns candidatos com as comunicações exemplares, mas a articulação política deixando a desejar, ou com algumas falhas, ou com alguns erros. Sim, Emanuel, tu disse que ia fazer uma observação com essa aí, com essa fala do Tiago. Ele trouxe elementos importantíssimos. Então, assim, você tem a comunicação importantíssima, indispensável, né? Uma boa campanha, uma boa imagem do candidato. Só que a eleição é contextual. Eleição é o contexto. E o que a gente tem observado desde 2020 é que o eleitor de Fortaleza está demandando mudança. Então, uma coisa é que o eleitor demanda, outra coisa é que o candidato oferece. Quem é que hoje apresenta a melhor demanda por mudança, assim, que encarna realmente um espírito, uma imagem de mudança? Hoje é o André. Você vê que quem são os dois candidatos que têm maior condições de chegar ao segundo turno? Os dois novatos, entre aspas, em disputas majoritárias. É verdade. É o Evandro e o Caneco. O Evandro e André Caneco. Isso. E o André, de fato, encarna a imagem de mudança. Inclusive, tem peça dele que ele coloca, olha, todos eles têm relação entre si, todos representam a velha política. Eu sou o único, de fato, que encarna a mudança, a renovação, que vai oxigenar. Então, assim, também tem isso, do contexto de uma eleição ruptiva, né? De uma eleição que busca, que realmente o eleitor demanda o novo. Com um prefeito extremamente desgastado e com candidaturas que todo mundo já conhece, mas que quer uma coisa diferente. Vamos ver. Porque também, por outro lado, conta-se muito com a grande popularidade desses líderes, como Camilo Santana, como o Lula, que tem uma ótima avaliação em Fortaleza e que, bom, é a isso que eles se apegam, né? Não se pode realmente menosprezar. Tem a demanda pelo novo, mas tem a credibilidade dos padrinhos. Camilo Ave Maria, aprovadíssimo, né? No estado, na cidade, mas enfim. Bora avançar, porque senão a gente se lasca aqui, a Bíblia é Sagrada. Passa 2 dias aqui conversando. Agora vamos viajar para o Vale do Jaguaribe, que as pessoas pedem muito. Fale do meu município, fale não sei o quê, porque tem uns municípios que a gente não tem contato, assim, não tem fonte, também não pode sair chutando. Mas aí, tudo bem, o Vale do Jaguaribe são 15 municípios, ninguém rodou todos, mas a gente conseguiu falar com 6. Bora lá.
aquele Limoeiro do Norte, que ano passado foi uma polêmica, até esse ano ainda, por conta do prefeito. Se lembra do prefeito doente? O prefeito José Maria Lucena, que era desaparecido, né? Desaparecido total nas UTI, morrendo, e não deixava a vice assumir. Ele forjava assinatura. Menino, uma confusão grande ali. Era grande. E o governador não tá nem aí, e a justiça era desmoralizada, falando muito nisso aqui. Mas tudo bem, até que, enfim, a Dilmara Amaral assumiu, que era a vice, que ele estava com ódio que ela assumisse, e ela é candidata à reeleição. E, segundo consta, vai ganhar fácil, certo? A outra candidata é a Mazé Maia, do PSD. E a Dilmara Amaral é do PRD. Certo? A Mazé Maia está sendo apoiada pela Juliana Lucena, deputada estadual do PT, filha do prefeito doente, sabe? Filha. Mas a Mazé Maia vai perder. Agora eu pergunto se a Juliana Lucena está achando ruim. Tá, não. Foi bem armadozinha ele. Pensa tu ver. É assim, Mazé Maia, do PSD, né? Candidata, oficialmente, como se fosse apoiada do PT. Mas não. A Juliana quer que a Dilmara ganhe, porque a Dilmara é a última mandato dela. Que ela já, como prefeita, assumiu como vice, mas é um mandato, vale por um mandato, vai ter só 4 anos. Ou seja, daqui a 4 anos, Juliana Lucena poderá assumir, ser candidata e ter muito mais chance de ganhar. Tu tá entendendo? E não é interessante ela brigar com a companheira que vai passar só 4 anos, porque, né? Mulher, pra quê? Pra que faça um bom mandato. E ela não interessava ela ganhar, a Mazé Maia ganhar, porque aí poderia, Mazé 4 anos e podia ser reeleita mais 4 anos. Tu tá entendendo? Demais. Olha como é sabida. Aí lá tá assim, a última pesquisa que teve, 72% Dilmara, olha, o sonho de qualquer pessoa, né? Uma João e Mazé 14. Não opinou, não sabe, 9%. Quer dizer, é pouco, né? Aí, pois, olha, sim, minha Juliana Lucena, ela também, daqui a 4 anos, terá apoio do PSB, porque o Léo Couto, marido dela, agora ela é casada com o Léo Couto, aquele vereador que é do PSB. Do PSB do Cid. Menina, ela, tudo bem armadinho. Tudo bem armadinho. Ela vai adorar porque a Dilmara vai ganhar. Morada Nova, não se pode dizer que existe um candidato apontado como vencedor. Também lá está bem difícil a disputa. Tanto pode ganhar o Marquinho da Ana, é assim mesmo o nome dele de urna, Marquinho da Ana. Ele é do PT, apoiado por Elmano e tal. E Nayara Castro, do PSB. O PT e o PSB em Morada Nova estão separados. A Nayara é filha de um ex-prefeito, Glauber Castro. Acho que já foi prefeito 2 vezes. Sempre tem assim no interior, é filha, é neta, é sobrinho e tal. O atual prefeito, que é o Vanderlei Nogueira, é do PT, apoia, claro, o Marquinho da Ana, né? Mas o vice do Vanderlei, olha a briga. Eu digo muito, só arranja o vice para brigar depois. Raríssimas exceções. O vice do Vanderlei, o Edgar, apoia a Nayara, entendeu? O prefeito apoia o candidato do PT e a outra, o vice, apoia a Nayara Castro. Russas, parece que o negócio lá é bem facilzinho, que quem vai ganhar é esse Sávio Gurgel, do PSB, certo? E o vice do Sávio Gurgel é do PDT. Lá, o PDT do Ciro, porque o Ciro já gravou até apoio ao Sávio. Sávio do PSB, que ele odeia o PSB, mas lá na Russa, só me lembro do pobrezinho do HC Fernandes, que era deputado. É lá na Russas, era a cidade dele. Esse microfone aqui, não tá falando direito desse microfone. Não, tem palavras que são melhores faladas errado. É bem direitinho, bicho. Microfone e Russa. Pois lá em Russas, Sávio Gurgel, que já recebeu apoio até do Ciro Gomes. Mulher. Aí tem uma candidata, Adriana Ribeiro, do PT, e Júnior Gonçalves, do MDB. Tabuleiro do Norte, Renata Vasconcelos, do PP. Está com toda a chance de ser a eleita. É sobrinha do atual prefeito e neta de um ex-prefeito. Não é legal, né? Eu não tenho pai, mãe, tu tem? Nem eu, nem ela, nada. Nada. O vice dela é do PT, certo? A Renata Vasconcelos é do PP, Partido Progressista, que eu só chamo que é o partido do Zezinho, né? Zezinho Albuquerque, Zezinho dos Pneus. E o vice é do PT, Antério Fernandes. Augusta
nossa senadora já foi lá fazer caminhada com ela, apoiando direto a companheira Renata do PP. Aí tem outro candidato chamado Tona Nogueira, Teotó Inhaná, é um homem, do PSD, e a vice é a Clene. Mas tudo indica que é... Não, é porque achei engraçado esse nome, Tona. Não deve ser o nome dele, não, deve ser outra coisa. Mas o Tona, parece que quem vai ganhar é essa Renata Vasconcelos, segundo as minhas fontes de lá. E pronto. Poderá a região do Jaguaribe ter três prefeitas mulheres, legal, né? Era isso que eu ia reparar, que eu estava reparando. Mulherinha no Jaguaribe, né? Tá botando quente, 3. E na região jaguaribana tem um município que merece toda a nossa atenção, que é São João do Jaguaribe. Eu fiquei impressionada com o que está acontecendo lá. É uma cidade que tinha na faixa de 7.900 habitantes, agora mal tem 6.000 habitantes, porque está todo mundo indo embora por conta de quê? Da violência. E essa violência se reflete nas candidaturas deste ano. Só tem um candidato a prefeito, que é o atual prefeito, Raimundo César, e 10 candidatos a vereador. A Câmara tem 10 vagas, só tiveram coragem de se candidatar 10 pessoas. Todos do mesmo partido, do PSD. E ia ser uma matéria nacional, e ia haver uma matéria nacional a respeito disso, que eu acho que merece o Brasil todo saber o que é que está acontecendo em São João do Jaguaribe, e ainda não foi feita, essa pauta caiu num veículo nacional, mas poderá voltar a ser feita. E o Ricardo Moura, nosso consultor para assuntos de violência e segurança, ele diz que não sabe o motivo de tanta violência, não é facção. Poderá ser pistolagem, já houve morte lá de vários políticos. O pessoal tem medo de se candidatar. Existe uma faixa de 30% de lares abandonados. A cidade está ficando tipo assim, uma cidade fantasma. As pessoas vão embora para outros municípios ali da região, Vale Moeiro, para Russas, gente vem para Fortaleza. As pessoas não têm coragem de dar entrevista. É impressionante a situação de São João do Jaguaribe. Merece ser olhado com atenção. É um fenômeno, triste fenômeno. Pois aí, esse giro rápido pela região jaguaribana. Nós já estamos aqui meio estourando o tempo, mas acho que vale só o registro de como foi, por exemplo, Sobral bombou no fim de semana e talvez o destaque, não só em Sobral, quanto, por exemplo, hoje Caucaia, estava prevista a visita dele, Camilo Santana, de férias, mergulhante na campanha. O menino foi bater em Sobral. Ele, Cid, fizeram uma carreata, um adesivaço, o Cid andando de cavalo, como ele gosta, para tentar salvar a candidatura da Isolda, que disse, né, está aí meio ameaçada pelos Rodrigues, o Oscar Rodrigues. O que a gente falou aqui no último episódio foi que não seria tão fácil como pensou que Isolda ia ganhar na Avenida Iluminada, passando, mas que está certo, pau a pau. Pois é. Por isso que eles estão lá mergulhados. Mas o Camilinho fez, inclusive, uma fala fortíssima numa entrevista, associando, assim, tentando colar. O outro lado é Bolsonaro, é contra a vacina. Eu desafio o povo, qualquer pessoa sobralense, dizer uma obra do governo federal no governo Bolsonaro aqui em Sobral. Menina, assim, fala de gente preocupada, sabe? Mas muito enfático, está lá de corpo e alma. Esteve lá de corpo e alma, veio para Fortaleza também, fazer uma campanha para o Evandro, ia para Caucaia, e é isso. Aí, já que prometemos, Inês, vamos falar alguma coisa aí do Crajubá, que você disse que ia trazer. Crato, também que pensaram que era o André que ia sair. O André Barreto ia ter uma eleição fácil, não está tão fácil, a Luiz Brasil crescendo. Agora, em Juazeiro, houve a revirada. Por conta de quê também? De Camilinho. Camilinho lá, mergulhou. O candidato Fernando Santana, era 2 candidatos fortes, né? Porque os outros 2, não tem um que nem pontua e tal. Passou a última pesquisa, ele simplesmente passou, e muito, estão comemorando demais. Fernando Santana passou de Gleidson. No último episódio, Mona Lisa, eu falei aqui que esse Gleidson Bezerra, que é o atual prefeito, ele não tem adversário externo, não, é ele, certo? Das bobagens que ele diz. Ele já disse que tem mãezinha, tudo ele justifica, porque não tem atendimento para autistas, papá. Não, porque tem mãezinha que inventa que os filhos são doentes. Eu acho. Mulher. Amor, cala a boca. Admitiu que sabia que os funcionários da Secretaria de Saúde dele furta, né? Medicamento, que tem verdadeiras farmácias em casa.
Pois é porque tu não entendeu. Ele quer manter o tabu de Juazeiro. Quer, porque nunca foi reeleito, né? Ele não Só quer pode. quebrar a tradição. Ele que vai quebrar a É ele. né? Aí a última foi num debate, alguém disse, ele concorda que se o salário mínimo fosse de R$ 7.800, acabava o feminicídio. Aí eu pergunto, não, mulher, não estou dizendo que ele não tem adversário, é ele mesmo. Aí eu pergunto, quer dizer que não teria feminicídio entre os ricos, né? E milionários a gente sabe que tem, né? Tem peia, tem morte, tem tudo. Olha as bobagens que ele diz. Aí o Fernando Santana está subindo, né? E com a ajuda de Camilo, aí pronto, aí é que vai. Pronto, chegamos no momento do Discunhã. Ave Maria, Bíblia Sagrada, viu? Não, é. Mulher, eu tenho um Discunhã. Pois diz aí. É bem rapidinho para a gente não se estender demais. Tá rolando desde o início do mês um abaixo-assinado pela manutenção do Hospital Maternidade José Martiniano Alencar na Rede SUS. O que é que acontece? Esse hospital, ele lá no início era o Hospital da Polícia Militar. Quando foi, se eu não me engano, me faltou aqui o ano, ele foi trazido para dentro do SUS e virou um hospital integrado à rede da CESA, né? Mantido pelo governo do estado, né? E com recursos do SUS e tudo mais. E acontece que Elmano de Freitas, governador, está com uma história de que quer reintegrar o hospital só para a polícia. José Martiniano Alencar só para a Polícia Militar. Seria um hospital voltado exclusivamente para atendimento da polícia. Que é o Elmano aí querendo fazer média, uma aproximação com a polícia, papapá. Que todos nós sabemos merece um atendimento especial de saúde, tanto física quanto mental. Isso não está em discussão. A Polícia Militar é alvo de muita cacetada, mas pouco se fala, de fato, nas demandas de saúde que essa categoria tem. Isso aí, beleza. Acontece que servidores, gestores não estariam participando dessa discussão sobre a transição de levar o hospital de volta para a polícia. Teme-se que isso prejudica a população, porque são 4.000 cirurgias por ano, mais ou menos, que são feitas lá pelo SUS. O hospital foi equipado e reformado com recurso do SUS. Então, tem toda uma discussão sobre a pertinência de tirar esse equipamento, que hoje atende todo mundo, e levar para uma categoria só. Há uma discussão, tem um grupo de trabalho criado para discutir essa transição. Por exemplo, eu já vi uma fala do Renato Rosendo, por exemplo, deputado estadual, dizendo que seria mais interessante você criar uma linha de atendimento específico e especial para a polícia em toda a rede pública do que criar um equipamento só para concentrar, né? O cara que mora longe, em outro município, vai vir para cá, para Fortaleza, dirigir não sei quanto. Não. Então, é uma discussão que está rolando, eu acho que vale a pena a gente ficar atento. Pronto, desde 2011 que o hospital faz parte do SUS. Ele foi criado como Hospital da Polícia, em 2011 passou a fazer parte do SUS. Então, chamar a atenção aqui para essa discussão e pedir, né, apelar para que a razão supere qualquer questão política e de média de governador com categoria, né, que prevaleça o bom senso e que tanto se possa atender a categoria policial, que realmente demanda esse cuidado especial, quanto a população não seja prejudicada. Menina, assina embaixo seu Discunhã, e tinha um que muita gente reclamando nas nossas redes sociais do barulho das campanhas. Mas já está no fim, meu povo, tenha paciência, faltam 2 dias para vocês. Mas era barulho demais mesmo, enche o saco. E quando é as motos, aqueles escapamentos velhos. Não, aquilo ali tira a paciência de qualquer cristão. Agora vamos para os cheiros, menina. Você vai ter direito a cheiro também, Manalisa. Pense logo aí no cheiro que você vai mandar. Qualquer pessoa. Cheiros para Luciana Caneca. Olha o sobrenome dela, Caneca, mas não tem nada a ver com Caneco, não. O sobrenome dela deve ser pai daquele Frei Caneca que os índios comeram. Não teve um Frei Caneca? Foi Frei Caneca. Mulher, Caneca. Mulher, foi. Tempo da história que ele chegou aqui, acho que era Frei Caneca que os índios comeram, lá no Alagoas. Deve ser parente. Mas a Luciana Caneca foi... E o André Chaves... E o Pablo Bento de Oroz, que até mandou umas coisas lá de Oroz, umas fofocas, mas o nosso jurídico não permite que a gente conte, não, sabe? Lá de Oroz. E o Luiz Antônio de Aracati. Cheiro, beijo, cerveja gelada, vinho, tudo enquanto.
a Luciana Caneco e o Andrei foram evangelizados pela Gabriela. Olha aí, muito também bem. estão ouvindo. Beijo, Aceitaram a palavra, não foi? Aceitaram Muito a bem. palavra. Eu tenho 2 xeritos. Um para Kedma Félix, uma amiga que acabou de se lançar no empreendedorismo, depois de muito tempo trabalhando para os outros, botou um salão dela, Luminança. Vou fazer aqui a propaganda, viu? Eita. Salão Luminança lá na Vigílio Távora. Procurei no Instagram que tem. Um cheiro para a Kedma, um cheiro para o Pedro Marques, nosso ouvinte na Nova Zelândia, Ai, o bichinho. que aniversariou semana passada. E eu tenho certeza que ele está escutando ou assistindo no trabalho. que ele E um fica ali, ó. cheiro especial, querendo, Maria, ressaltar demais, 8 anos do podcast Chá com Rapadura. Olha! Fez 8 anos, menina, logo que a gente começou, também eles tempo. indicaram, nem conhecia a gente. Aí ficamos amicíssimos, tudo. Maria, 8 anos do Chá com cheiro Rapadura. pras meninas. Teve festa lá em Londres, assim, a Thaís, as meninas, a Cíntia, aí se reuniram lá num botequim lá em Londres e fui comemorar os 8 anos. Parabéns, cheiro, beijo. Cheiro. Vida longa pra vocês, é uma graça. E Se tu nunca tu, ouviu, Mona Lisa? tu ouve. Posso fazer que nem as crianças do show da Xuxa? Pode. Que Beijo show da Xuxa é esse? Vai, fala. Beijo pro meu pai, seu minha mãe. Chico, pra minha mãe, Dona Vê, meus irmãos Vinícius e Vitor. E pros meus companheiros de pesquisa que nesse período eleitoral estão me aturando assim demais. Eita. O professor Emanuel Freitas, o professor Alexandre Landins, meus queridos bolsistas, a Vanessa Mendes e o Natan Guimarães. Então é Menina, eu isso. queria aproveitar e mandar um cheiro pro Lepem todinho, pro Oi, ajuda Lepem, muita pra gente, Wes. né? Olha, se não fosse vocês, armaria. Mas é isso. Pois então, vamos encerrando. Hoje, lembrando que a música tema aqui é Barroada Gagá, que quem faz as nossas redes sociais ajuda é a empresa Ponto Indie. E a produção foi Ebele Rebouças, Inês Aparecida, porque Camilinha voltará na outra próxima semana. E gravação e edição do estúdio Pro Produções, que nos recebe aqui. Que hoje mulher, não comemos morango, mulher. Não, tu Os não morangos comeu, estão não, porque não belíssimos. teve mas olha a água de coco. Aguinha de coco e tudo, bem Suco hidratadas. maravilhoso. Pois Eu bebi até a 2 próxima, garrafas. meu Tchau. povo. Tchau.